E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Essa daqui é mais uma aula do nosso curso grátis de CorelDRAW. Eu me chamo David Nel e é um prazer estar aqui com vocês. Na aula de hoje vocês vão aprender a como fazer desenhos simples. É uma continuação da aula, na verdade. Nós estamos na nossa quarta aula já dentro deste tema. Nós aprendemos nas outras aulas a fazer um personagem. Nós começamos na primeira aula montando este personagem aqui, usando apenas aqui a ferramenta de retângulo e círculo. Depois, na aula seguinte, nós fomos complementando ele com detalhes. Na aula seguinte, na terceira aula, nós aprendemos a como fazer uma pintura em degradê, utilizando aqui a ferramenta de degradê, o preenchimento interativo. E nesta aula eu vou ensinar vocês a fazerem um efeito aí de sombra que deixa ele parecido um pouco com o efeito 3D, tá bom? Vocês vão entender que efeito é este, como funciona, e eu vou ensinar em detalhes para vocês aqui, tá bom? Se você não conhece ainda, nunca viu este curso, vai aparecer um card para você aqui em cima com todas as aulas gravadas do nosso curso de CorelDRAW. Vamos lá, sem enrolação. Eu vou mostrar para vocês qual é o princípio deste efeito usando outras gravuras, tá? Depois a gente vai voltar aqui no desenho. Eu tenho aqui essas gravuras, olha, eu quero mostrar para vocês um modo bem legal de vocês ilustrarem elas e darem uma certa, deixarem elas mais vivas, tá? Olha, eu vou criar uma cópia desse círculo, vou deixar ele com um contorno e vou simplesmente limpar o preenchimento, tá? Então ele é um círculo transparente, apenas com um contorninho, tá? Vou criar uma segunda cópia dele, vocês já vão entender o porquê. Qual que é a ideia aqui? A ideia é aplicar uma sombra nesse círculo, tá? Então, eu vou vir aqui com a ferramenta de sombra, olha, eu pego essa ferramenta aqui no cantinho, tá? Ferramenta de sombra. Então eu vou clicar aqui no cantinho do círculo e vou arrastar até o outro e ele vai criar uma leve sombra no meu círculo, tá? Você pode deixar ela mais forte, você pode até mesmo vir aqui, olha, nessa ferramenta, ela tem essas opções, olha, interna, central, externa, são opções de preenchimento da sombra. Eu vou deixar externa para vocês verem, ela fica bem forte, tá vendo? Se você vem aqui mexendo, você vai encontrar uma que fica mais legal. Olha, essa aqui tá legal. Eu vou reduzir um pouco, ficou muito forte. Vou tirar um pouco da intensidade dela. Olha. Assim já está de bom tamanho para o efeito que eu quero explicar. Bom, o que eu vou fazer agora? Tá? Eu vou clicar aqui nesse círculo, na sombra, da verdade. Clico na sombra, tá? Com o botão direito, eu venho aqui em separar sombreamento. Ou seja, anteriormente os dois estavam vinculados, agora eu consigo mover a sombra para fora do círculo. Olha aí que legal. E eu vou usar aqui a ferramenta de Power Clip para colocar a sombra dentro de um círculo. Então, eu acabei de colocar ela dentro de um recipiente, tá vendo? Então, eu coloco a sombra dentro de um recipiente, eu vou tirar o contorno desse círculo, ele passa a ser apenas um círculo com a sombra. Parece uma coisa simples, né? Mas quando você coloca ele em cima de um desenho, olha que legal que fica o desenho, olha. Então o desenho ele passa a ter esse aspecto aí, um pouco de 3D, um pouco de relevo, tá? Isso a gente fez usando apenas um círculo, tá? Isso daí eu fiz bem rapidinho para vocês entenderem a ação. Agora, o que a gente vai fazer, tá? Eu vou deixar ele de lado aqui e nós vamos fazer no desenho todo, tá? O que eu vou fazer aqui, olha? Eu vou deixar todo o desenho num aspecto aramado, né? Transparente, deste modo aqui. Eu só vou juntar aqui a boca e a língua, eu não quero que fique separadinho assim, eu vou fundir eles, né, numa única peça. Perfeito? Então agora, vou fazer novamente a mesma coisa, tá? Vou agrupar o desenho, vou vir aqui na sombra, vou pedir para ele fazer a sombra, certo? Aí eu vou deixar a sombra na configuração central, vou diminuir ela um pouco, para ela não ficar tão forte. Acho que assim tá legal, hein? Assim ela tá legal, olha aí. E com a sombra deste modo, eu, com o botão direito, venho aqui, separo ela. Perfeito? Olha, então a sombra está separada, mas eu quero que ela fique em cima da minha imagem, né? Sem que ela fique para fora deste modo assim. Então, eu dou um Ctrl X para copiar ela, vou entrar nesse círculo aqui, eu deleto o anterior e colo ela aqui, e eu deixo ela certinho aqui dentro, né? No alinhamento. Aí, você pode fazer de outros modos também, usando um círculo do zero e colocando no Power Clip, ou aproveitar o mesmo como eu estou fazendo, tá? Daí você vem aqui e coloca em cima do seu desenho, tá? E você já tem um desenho com esse efeito de sombra aí. E fica legal, ele dá uma certa profundidade no desenho, tá?
Pode ser que algum elemento não fique bom, por exemplo, aqui na boca talvez não fique tão legal usar, aí você tira, mas ele dá um efeitinho de preenchimento aí, ele fica diferente do desenho 2D, né? Vamos comparar um com o outro para vocês verem, né? Eu vou vir aqui, vou levar para o lado, olha, e eu vou deletar, aí vocês conseguem comparar um desenho com o outro e veem que ele dá um efeito de preenchimento aí no desenho, tá? E aí nada mais é do que uma sombrinha aplicada na peça, tá bom? Vou aplicar ela bem rapidinho aqui nessa arte também, para vocês verem. Eu vou fazer diferente, eu vou clicar aqui para deixar ela no contorno. Eu quero eliminar essas linhas intermediárias aqui, tá bom? E eu vou deixar apenas esses dois itens aqui com a sombra. E daí eu vou vir aqui, eu vou pegar a ferramenta de sombra, criar a sombra da minha peça, certo? A sombra está criada. Eu vou vir aqui, vou deixar ela no estilo central. Você pode, uma coisa que você pode fazer, tá? Para ela não ficar tão esfumada igual está aqui, nessa de cima, desse desenho que a gente fez, você pode vir aqui nesta ferramentinha e diminuir aqui o alcance dela. Então ela fica mais contida, tá vendo? Ela fica mais contida no desenho. Bom, e daí eu venho aqui, separo ela do fundo, perfeito? Trago para o lado, esse daqui seria o escudo que nós vamos usar como base do contorno, né? Deixa eu separar também a da estrela, certo? Olha aí, então eu vou agrupar esses dois elementos estão desagrupados, e eu vou colocar dentro do Power Clip, naquele contorno do brasão ali. Olha aí, vou vir aqui, tiro a sombra, e daí eu trago para cá, e a gente vai ter o efeito de sombra na nossa peça, tá? Ficou bem sutil, porque a peça, ela tá em tons de preto, né? Mas se eu viesse aqui e mudasse a cor dessa peça, desse desenho para outro, deixa eu clicar aqui no desenho para vocês verem, olha. Aí vocês veriam que ela fica com esse efeito de 3D, tá? Legal, né? Então esse efeito aí, esse pequeno efeitinho de relevo, ele é um efeito legal que a gente consegue aplicar no personagem, tá? Mas tem que usar com cautela, tem que saber fazer, e eu vou ensinar um jeito legal para vocês aqui, criando uma cópia desse personagem, e nós vamos deletar dele todos os elementos extras aqui que não precisam estar naquela sombra, tá? Então, por exemplo, o rostinho com esses detalhes, olha, os detalhinhos da orelha não precisam estar na sombra, os detalhinhos da mão, da camisa, até mesmo a golinha dele, olha aí, tudo isso aqui não precisa estar naquela sombrinha. Vamos tirar tudo que foi em excesso, tá bom? Perfeito, olha aí. Vou tirar também os detalhinhos da cinta. E eu vou fazer a cinta num desenho único só, porque vai simplificar a sombra. A gente não quer que a sombra tenha muitos detalhes para o desenho não ficar feio, tá? O que a gente poderia fazer aqui, tá? Nós vamos ter que deixar ele no estado aramado, né? Lembra? Se eu vier aqui e fazer assim, olha, tirar o contorno, ele vai fazer isso com o desenho, tá vendo? Fica uma coisa em cima da outra, tá? Mas existe um recurso no Corel, quando você seleciona todas essas peças, ele tem uma ferramentinha que é a ferramentinha simplificar, que é essa daqui, olha. Clicando nela, o que ele vai fazer? Ele vai eliminar tudo que está por trás da peça. Mas para isso a peça tem que estar preenchida, tá bom? Então vou preencher a peça, olha aí, preenchi ela. Eu vou selecionar ela aqui e vou vir aqui no botão simplificar, certo? Que é esse botãozinho aqui. Clicando em simplificar, pronto. Eu vou arrastar a orelhinha para vocês verem, olha. Repara que a orelhinha ela foi cortada, tá vendo? O cabelo também, a cabeça. Então agora, se você vier aqui nesse desenho e tirar o preenchimento, ele vai ficar assim perfeitinho. Percebe? Muito legal, né? E eu ainda vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse desenho, selecionar ele todo e vou vir aqui neste botãozinho que é para criar um limite. E ele vai criar um contorno do bonequinho todo para mim, que é este contorno aqui, que é onde nós vamos usar para colocar a sombra dentro, tá? Então a sombra nós vamos criar aqui e vamos jogar ela aqui dentro depois. Beleza? Ctrl G no boneco, pego aqui a sombra, a ferramenta de sombra, certo? Vamos fazer aqui a sombra do bonequinho, bem legalzinha, olha. Pronto. Aí eu vou mudar as configurações dela, vou deixar ela central, vou vir aqui e vou deixar ela um pouquinho menor, não ficar tão esfumada, um pouquinho menos ainda. Olha aí, bem por aqui assim, hein? Certo.
e daí eu vou mandar separar ela do boneco, né? Então vem aqui, separar o sombreamento, a sombra já está solta. Opa, peraí. Pronto, a sombra já está solta, certo? Objeto, Power Clip, e colocar dentro do recipiente. E eu seleciono aqui o contorno para que ela fique aqui dentro, certo? Eu vou vir aqui e vou tirar o contorno preto dessa forma. E ela agora pode ir em cima do meu desenho, tá? Olha aí que bonitinho que fica o desenho com este efeito, hein? Então, eu vou trazer ele aqui para o lado para vocês verem, certo? Eu vou deletar o efeito no anterior e vocês conseguem ver a evolução do nosso personagem. Na primeira aula, só os traços básicos. Na segunda, o desenho com um pouco mais de detalhes, o desenho em degradê e agora a sombra dando este retoque especial no desenho. Muito legal, né? Eu tenho certeza que quando vocês fizeram essa primeira aula aqui, vocês não imaginaram que o personagem ia ficar tão bonitinho assim no final deste processo. Isso daí pode ser aplicado em qualquer desenho, tá? Em qualquer ilustração que você fizer, você pode aplicar esses detalhes. E nas aulas à frente, nós vamos fazer outras ilustrações e vamos usar todo esse processo aqui, mas em desenhos mais conhecidos, desenhos de personagens aí de desenho e de quadrinhos e outros que vocês gostam, para vocês verem aí como o Corel ele é versátil para ilustração e ele cria uma ferramenta, né? Ele cria um resultado muito legal no seu trabalho. E apenas uma dica adicional para você é este curso de design gráfico, que é o curso Jovem Empreendedor. Se você estiver com pressa, não estiver querendo esperar todas as minhas aulas, este curso aqui ele é muito, muito completo. Dá uma olhadinha na grade dele que você aprende aqui, olha. Ele tem ali um curso de CorelDRAW, um curso de Photoshop, Illustrator, InDesign. Também vai ter aqui o Lightroom. Vai ter um módulo lá só sobre criação de logotipos. Ele te dá um bônus aqui, que é um bônus de curso de desenho à mão e um curso de caricatura, que você aprende aí um pouco diversas técnicas de ilustração. Se você gosta, isso pode ser muito útil no seu serviço de design. Não é um curso caro, viu? Comparado com muitos que você vê no mercado aí, pelo que ele entrega, o custo-benefício vale a pena, tá bom? Então o link vai estar aqui na descrição. Se você se interessar, é só você conferir no link. Se você gostou dessa aula, se essa aula foi útil para você, dá um joinha para mim neste vídeo aqui, porque isso ajuda bastante o canal. Se inscreve para não perder outras aulas como essas. E vou deixar para vocês aqui na tela recomendações de vídeos, como por exemplo, a playlist com todos os vídeos do nosso curso de Corel. Na parte direita, nosso curso de Canva. E na parte de baixo, outros vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar. Fique comigo mais um pouco. Eu espero vocês no próximo vídeo. Valeu!